Você vai escutar agora mais um episódio do Aqui Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Aqui Entrevista, hoje recebendo o Renato Bueno, assessor de investimentos do Sicredi. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Ana, agradeço muito o convite, prazer estar com vocês aqui. E hoje a nossa pauta com você, Renato, é a questão das dúvidas que todo brasileiro tem sobre investimento, né? Se as pessoas têm uma dificuldade enorme para saber como faz para o dinheiro render e várias dúvidas sobre investimento, a gente queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre isso e falasse a respeito desse assunto, né, que pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é tão assim, né? É super importante, a gente entende que à medida que as pessoas conhecem mais sobre o mercado, sobre investimento, sobre a própria educação financeira, a gente constrói uma sociedade mais próspera, mais preparada para realmente progredir e ter um futuro melhor. Não, com certeza. Na verdade, eu acho que a nossa sociedade é uma sociedade que ainda tem aquela cultura lá de antigamente de guardar o dinheiro embaixo do colchão, né? As pessoas ainda têm um pouco de medo de investir. Então, a nossa ideia aqui é que você mostre para nós a respeito de por que é tão importante investir. Aí eu trago essa pergunta para você. Por que é tão importante investir? A gente tem que investir porque nós, humanos, nós temos necessidades de curto, médio e longo prazo, né? A gente precisa viver o presente, mas também tem que se preparar para o futuro. E os investimentos nos ajudam a se preparar para esses momentos. Seja para você ter uma qualidade de vida hoje, mas também para você fazer aquisições de algumas propriedades que podem ser seu sonho, você poder fazer aquela viagem que você tanto almeja, você se casar, você até lá no futuro se aposentar. Tudo isso é conseguido com o auxílio dos investimentos. Isso faz com que o seu dinheiro ao longo do tempo se valorize e você possa ter lá na frente ou no meio do caminho os seus sonhos concretizados. Com certeza. Renato, você é do Sicredi, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história do Sicredi. É uma instituição que está se estabelecendo cada vez com mais força aqui na nossa região. Então, conta rapidamente pra gente quem é o Sicredi e o que o Sicredi traz aí de bom para as pessoas. Com o maior prazer. O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa. Ela tem como suas bases o princípio do cooperativismo. Ela tem 120 anos, é uma das instituições financeiras mais antigas do Brasil. A gente está sempre voltado a construir uma sociedade mais próspera. A gente tem crescido bastante e sempre levando para os nossos associados. Nós não temos clientes, nós temos associados. Os teoricamente clientes que são associados aqui são donos do negócio. Eles participam das decisões do futuro e das decisões estratégicas da cooperativa. Isso faz com que a gente cresça cada dia mais e com segurança. O Sicredi hoje, além dos 120 anos de constituição, também é uma das instituições financeiras mais seguras do Brasil. Não, e isso faz total diferença, né? E assim, qualquer pessoa pode ser associada do Sicredi? Pode procurar uma das agências, né? Ou através até dos nossos aplicativos para solicitar uma abertura de conta e se associar. Porque isso eu acho que deve ser uma dúvida comum, né? As pessoas devem achar que como é uma cooperativa, como tem esse princípio diferenciado, não é tão fácil assim ser associado e investir no Sicredi. Não, em São José temos 5 agências prontas para poder atender qualquer pessoa da cidade que queira conhecer o Sicredi. Renato, uma dúvida muito, muito recorrente de todo mundo. A taxa Selic. O que é a taxa Selic? Para que ela serve? E como ela influencia nos nossos investimentos? De uma forma bem simples, a taxa Selic é a mãe de todas as taxas. Ela que define, ela é um balizador para as demais taxas de juros para quem vai tanto investir quanto quem vai fazer empréstimos. Ela é uma taxa Selic que tem como objetivo também controlar a inflação. Então a gente vai ver em alguns momentos a taxa Selic mais alta, como a gente vê hoje, perto de 14% a 13,75%, em alguns momentos mais baixa porque a inflação já foi de certa forma controlada. É importante a gente estar atento porque isso influencia diretamente para quem vai investir em alguns tipos de investimentos que são atrelados à Selic, vai ter mais ou menos rentabilidade, nunca rentabilidade negativa, e para quem também vai fazer empréstimos, né? Para quem vai empreender, ficar atento a essa questão de movimentação de Selic mais alta ou mais baixa, porque isso pode proporcionar para a pessoa um custo maior ou um custo menor. Só para quem está nos ouvindo e está nos assistindo entender. Então, a taxa Selic hoje, se ela tiver alta, é mais ou menos vantajoso para quem está investindo? Para quem está investindo, mais vantajoso. Vai ter uma rentabilidade maior. Então, estamos num bom período para investir o nosso dinheiro
e deixar ele rendendo. Preciso fazer um parêntese para quem vai investir em tipos de investimentos que estão relacionados à taxa Selic. Tá. A gente hoje no mercado tem uma gama enorme de investimentos de ativos, mas alguns investimentos, os investimentos de renda fixa, como eles são relacionados à taxa Selic, se eles forem aqueles investimentos que ficam grudadinhos na Selic e acompanham o movimento de alta, essa pessoa, esse investidor, vai ter uma rentabilidade melhor com certeza. Não, muito bom. E assim, uma coisa é o seguinte, vocês sabem, né? Todo mundo que está nos ouvindo sabe bem disso, que a inadimplência hoje está muito grande. As pessoas acabaram de sair de uma pandemia, então existem muitos endividados aí no mercado. E quem está com dívida, tem uma esperança para essa pessoa? Essa pessoa também consegue dar uma guinada e começar a investir o seu dinheiro? Eu acho que essa pessoa precisa entender um pouco mais sobre o seu orçamento, saber para onde vai os seus recursos, o quanto vai para pagar as dívidas, o quanto vai para os seus custos fixos e o quanto está indo para custos não necessariamente prioritários. E, no segundo plano, procurar a instituição onde está endividada, para ver se essa pessoa está endividada através de linhas de crédito mais factíveis com a realidade do país hoje. E é de interesse das próprias instituições financeiras, né? Ninguém quer ver o seu cliente ou o seu associado inadimplente. Então, procura a instituição que você tenha conta para refinanciar, reorganizar a sua dívida, para que você possa ter parcelas mais adequadas ao próprio orçamento e aí possa sobrar um pouquinho de dinheiro e você comece a investir. E uma coisa muito bacana que vocês estavam comentando comigo sobre o Sicredi é que, além de dar esse aporte para que a pessoa invista o seu dinheiro da melhor forma possível, o Sicredi também dá esse aporte de educação financeira, né? Que tem tudo a ver com os princípios aí do cooperativismo. Exatamente. A gente entende que educação financeira é a raiz da organização financeira da pessoa. Quando a gente entende um pouco sobre educação financeira não é só o controle da dívida ali numa planilha ou num pedaço de papel, mas sim entender os seus comportamentos, os seus vieses, aquelas armadilhas que a gente sempre cai na hora de gastar o dinheiro, a gente vai ter uma vida financeira mais saudável. Consequentemente, tendo uma vida financeira mais saudável, a gente consegue construir uma sociedade e um país com uma economia mais saudável também. Isso proporciona para o país condições financeiras de juros, de investimentos melhores para todas as pessoas. Hoje o Sicredi é uma das principais instituições no Brasil que propaga a educação financeira. A gente tem uma semana específica que é impulsionada pelo Banco Central para que diversas empresas façam eventos sobre educação financeira. A gente faz isso ao longo do ano todo e com diversos públicos, né, em todas as cidades onde a gente atua. Seja criança, seja adolescente, seja um microempreendedor, seja já o próprio investidor, a conhecer um pouco mais sobre as suas finanças e se organizar através da educação financeira. Não, e isso é fundamental, né? Porque a educação, querendo ou não, é a mãe de tudo, né? A educação faz com que a pessoa também se sinta motivada a investir, também economize, também otimize sua fonte de renda. A educação une tudo, né? Sim. Outro ponto, na verdade, quem não tem R$1 guardado, vamos lá. Falando para quem não tem nada de dinheiro guardado, qual é o melhor investimento para os iniciantes, para aquele que está se conscientizando agora sobre essa importância? A gente recomenda que todo mundo que vai começar a investir faça primeiro a formação da sua reserva de emergência. Ao longo do tempo, a gente tem várias caixinhas de investimentos que a gente vai preenchendo. Uma caixinha para comprar uma casa, uma caixinha para viajar, uma caixinha para se aposentar numa condição mais confortável, mas a primeira caixinha é a caixinha da reserva de emergência. E para você formar a reserva de emergência, a gente tem que necessariamente investir em coisas que não tenham risco. Coisas que a gente possa usar a hora que precisar, porque a emergência acontece e a gente não tem como saber quando vão acontecer, e que tem uma rentabilidade que não te dê nenhum prejuízo ao longo do tempo. Então a gente recomenda sempre investimentos em renda fixa. A própria poupança, que é super da cultura do brasileiro investir, o próprio CDB, os depósitos a prazo, o RDC. Então são produtos que têm liquidez, pode ser usado a hora que precisar, e são produtos que têm uma rentabilidade ao longo do tempo sem risco de perder o recurso. Sim, e nesse sentido, quem está investindo, essa pessoa tem um aporte que ela tem que fazer ou não? Ela é só começar a guardar? Ela pode começar a guardar, por exemplo, em poupança, a partir do valor que ela tem disponível. Se essa semana sobrou R$2, ela é uma poupadora, tem uma poupança ou uma conta corrente vinculada a uma poupança, ela já pode começar a guardar. Esse recurso, ao longo do tempo, vai ter a sua rentabilidade. E assim, você está me falando aí de vários tipos de investimento que a pessoa
que as pessoas podem fazer, né? O que hoje em dia gera mais rendimento? Tem um que gera mais ou não? Eles são muito de acordo com o perfil de quem está investindo. Você falou tudo, exatamente. É muito relativo. Se eu te falar, por exemplo, que tem um investimento que esse ano rendeu 4 vezes mais que a poupança, você vai ficar super interessada. Mas esse mesmo investimento ano passado teve um prejuízo de mais de 10%. Para algumas pessoas é tranquilo essa situação de perda de uma parte do capital investido, para outras pessoas é inaceitável. Então o melhor produto para se investir está equivalente ao perfil do investidor. A gente tem basicamente 3 principais perfis: o investidor conservador, um investidor moderado e um investidor arrojado. Então o rendimento tem que estar de acordo com o melhor produto, equivalente ao perfil do investidor, para que ele não tenha nenhum desconforto ao longo do tempo. Qual que é a principal diferença entre rentabilidade e lucratividade? Às vezes a gente senta para conversar com algum consultor e é muita palavra que a gente não faz ideia do que significa. Então, e a gente escuta muito rentabilidade e lucratividade. Qual a diferença? Tecnicamente tem conceitos contábeis que diferenciam uma da outra, né? O lucro está relacionado a uma parte de todo o resultado bruto, e já a rentabilidade é uma parte que você ganhou em cima do valor que você investiu. Quando a gente trata de investimento, a gente usa mais o termo rentabilidade, que é o quanto você guardou e o quanto você ganhou em cima do valor que você guardou. Então a diferença, quando a gente fala assim, tecnicamente existe alguma diferença sim, né? Normalmente lucratividade é mais voltada para empresas, balanço, DREs. Quando a gente fala em rentabilidade, a gente está falando diretamente com produtos de investimento. Nesse sentido de rentabilidade e lucratividade, a poupança é um dos investimentos assim que todo mundo conhece. Criança sabe o que é poupança. Mas nesse sentido, um outro tipo de investimento que tem ficado muito famoso ultimamente é o Tesouro Direto. Muito tem se falado sobre Tesouro Direto. O que é o Tesouro Direto e qual a diferença dele para a poupança? Na verdade, o Tesouro Direto é um meio para que as pessoas consigam investir no próprio governo do país. O governo, a gente sabe que hoje, por ser autarquia máxima, os tipos de investimentos mais seguros que tem, e lá existe alguma gama de investimentos. A gente tem investimentos lá que são parecidos com os CDBs dos bancos, a gente tem investimentos que são pré-fixados, que você sabe a rentabilidade que você vai ter ao longo do tempo, a gente tem investimentos que são atrelados à inflação. Então são tipos de investimento que têm características um pouquinho diferentes da poupança, são diferentes ativos, né? Quando você investe em uma poupança, você está investindo em recursos dentro de uma determinada instituição financeira. Quando você investe em tesouro, você está investindo no próprio governo do país. Entendi. Então quando você investe na poupança, naquela instituição, naquele Exato. banco. Sim. Quando você investe no Tesouro Direto, você tá botando fé naquele governo, digamos assim. Exatamente. Tá. E hoje é muito mais comum a gente ter escritórios de investimento do que foi 10 anos atrás. E aí, muito se fala sobre poupança, que não compensa mais, que não compensa. Compensa ou não investir em poupança hoje? Aí eu volto naquela questão de depende. Quando a gente olha pela ótica da rentabilidade, não é o produto que tem a melhor rentabilidade, mesmo dentre os produtos de renda fixa. Porém, para muitas pessoas, a poupança ainda é uma das únicas alternativas. Não porque não tenha outras, mas porque as pessoas têm aquela cultura de que poupança é o melhor investimento. Então, ao longo do tempo, isso está sendo desconstruído um pouquinho, né? Você falou bastante dos escritórios, mas ainda assim, o produto mais procurado para investimentos é a poupança. E ela é super aconselhada para aquelas pessoas que vão começar a guardar e formar a reserva de emergência que a gente falou agora de pouco. Então, a poupança ela tem essas características e atende bem essa condição de quem quer guardar para formar reserva de emergência. Eu acho até que vocês devem ter estudos sobre isso, mas poupança deve ser um investimento que as pessoas mais têm segurança. Sim, culturalmente, com certeza. Eu acho que até muito mais do que o Tesouro Direto e muito mais do que todos os outros, né? Sim, com certeza. Outro ponto, Renato, depois a gente vai colocar na tela aí na hora das pessoas visualizarem o vídeo dessa nossa conversa. Tem um meme bastante comum na internet, eu não sei se você já viu, que é meus pais aos 30 anos. E aí tem lá a foto dos pais com carro, casa e um monte de coisa com 30 anos. Aí tem um meme embaixo assim, eu com 30 anos, tipo, contando o dinheirinho, esperando o dia 20 do pagamento chegar logo. Hoje em dia, tá realmente mais difícil ter dinheiro? Ou hoje em dia as pessoas estão mais
curtindo a vida doidado e não estão pensando em investimento. Eu acho que boa parte é isso que você falou por último, tá? A gente tem que lembrar que na época dos nossos pais, eles começavam a trabalhar mais cedo. Então, com 30 anos, eles já tinham uma determinada posição na carreira que talvez a gente não tenha com 30, né? Eles chegavam, às vezes, por começar a trabalhar mais cedo, chegava aos 30 em um cargo que tinha uma remuneração melhor. Isso, consequentemente, fazia com que sobrasse mais dinheiro. Por outro lado, também, na época, não tinha tanto acesso a consumo, né? As pessoas provavelmente não consumiam o que a gente consome, não viajavam para os lugares que a gente viaja, tinha menos acesso a lazer, então acabava gastando menos, guardava mais e, consequentemente, colocava esse dinheiro aí num pensamento muito de futuro, no imóvel da própria pessoa, dos filhos. Hoje não, a gente acaba vivendo um pouco mais o presente, né, e acaba esquecendo do futuro. Isso reflete muito num documento da Ambima que chama Raio-X do Investidor, que é lançado todo ano. A gente percebe que tanto as gerações X, Y, Z, as gerações mais novas, a principal preocupação de quem investe é em guardar dinheiro para comprar o primeiro imóvel. E acabam esquecendo, deixando às vezes em terceiro ou quarto plano a preocupação de guardar dinheiro para a aposentadoria, né? Já na época dos nossos pais, não, a preocupação com o futuro era sempre muito ali latente no dia a dia, né? A gente tem uma preocupação maior com o presente, em viver, em relação às experiências que a gente tem, e às vezes acaba deixando um pouquinho de lado o futuro, mas é tão importante quanto viver hoje e ter essas experiências. Não, é muito importante você ter falado isso, porque realmente hoje, até pelas regras previdenciárias, essa é uma preocupação que todos deveriam ter e poucos têm. Exatamente. Aos 30 anos. Existe algum investimento para isso? Você pode usar diversos ativos para guardar dinheiro e usar lá no futuro para ter uma vida mais confortável. Diretamente para transformar em renda, você pode ter a previdência privada. Ela vai ser complementar à previdência social, o INSS que a gente conhece. E também no próprio Tesouro Direto foi lançado recentemente um produto que você guarda ao longo do tempo de uma única vez, que em determinada idade que você vai alcançar, vai ser transformado em renda por 20 anos. Então são produtos que lá na frente podem ser transformados em renda e virar uma aposentadoria em paralela do INSS. Você comentou aí na sua fala sobre a Ambima, né? E a Ambima recentemente registrou alguns dados, né? Os fundos de investimento registraram resgates líquidos de 43 e alguns quebradinhos bilhões em abril. Os dados são da Ambima. É o pior resultado do ano, no 6º mês consecutivo que a indústria registrou, das maiores retiradas que já foram feitas. As pessoas estão sem dinheiro realmente, as pessoas estão aí passando por uma nova fase. O que está acontecendo com o mercado? No ano já acumula mais de 150 bilhões o resgate de fundos de investimentos. Por que isso está acontecendo? Os fundos têm várias classes. A gente tem os fundos de renda fixa, que são os fundos, às vezes até o fundo que é usado para a própria reserva de emergência. A gente tem os fundos multimercados, que são fundos que eles buscam oportunidades em todos os tipos de ativos. Tem os fundos de ações, que são aqueles fundos que a gente sabe que são fundos mais agressivos, vão para a bolsa de valores. Tem tido bastante resgate por conta de que nos últimos meses, até o ano passado, foi um grande exemplo disso, os ativos de renda variável, por exemplo, bolsa, não tiveram um desempenho tão bom, muito por conta de juros altos também. Isso faz com que as pessoas se assustem com as rentabilidades negativas, com os prejuízos, e acabem resgatando e migrando para outros tipos de ativos. E também o fato daqui no Brasil a gente ter uma Selic em patamares mais altos, 13,75, muitas pessoas saem dos fundos e vão para os títulos de renda fixa, porque sabe que são títulos que estão relacionados às vezes à Selic e vão trazer uma rentabilidade alta a um risco muito baixo. É interessante porque nessa área de vocês aí, vocês precisam estar muito atentos ao comportamento do consumidor, né? E ao mercado também, né? Porque tudo pode mudar o tempo inteiro, né? Exatamente. O simples fato de uma empresa sair do mercado já é um alvoroço, né? Sim, a gente estuda todo dia o mercado muda, o mercado é dinâmico, a gente não olha só o Brasil, a gente precisa olhar como é que está a dinâmica de juros nos Estados Unidos, como é que está a situação do mercado financeiro nos Estados Unidos, na China, que tem uma relação totalmente direta aqui com a nossa economia, na Europa e principalmente o nosso cenário doméstico. Então a gente está sempre estudando para realmente levar para o investidor a melhor alternativa dentro do seu perfil. Não, e é super importante, porque o trabalho de vocês é muito de assessoria realmente, né? Você é assessor de investimentos e eu acho que as pessoas devem te perguntar tudo, né? Sim.
nesse sentido. Só para a gente finalizar, que a nossa conversa está muito boa, mas nós precisaremos voltar para falar de outras coisas, né? Não só de investimento, mas de outros pontos que as pessoas têm muita dúvida em relação à educação financeira. Mas para a gente deixar o contato de vocês, como funciona? As pessoas têm que procurar presencialmente o Sicredi, elas podem abrir uma conta online, como funciona? A gente pode... As pessoas têm acesso ao Sicredi através das nossas agências, através dos nossos canais, que é o nosso site, sicredi.com.br, através do nosso aplicativo, em todas as nossas mídias sociais também. Todo mundo pode conhecer, né, e ter acesso ao Sicredi, no caso das agências e do nosso site, e do aplicativo abrir a conta efetivamente e se associar, se tornar dono de uma instituição financeira. E as pessoas podem, no ano que vem, terem uma nova história aí com relação aos investimentos, estando aí com essa parceria com o Sicredi? Sim, o Sicredi ele, né, é uma alternativa ao sistema tradicional financeiro. A gente trabalha dentro de uma ótica de propósito, a gente trabalha sempre voltado para entender a necessidade dos nossos associados e levar aquilo que realmente cabe para o nosso associado, porque a gente é uma cooperativa, né? A gente trabalha lado a lado com cada um dos nossos associados. Então, quem está com a gente sabe bem disso, sabe a forma com que a gente trabalha, sem deixar de faltar nenhum produto. Nós temos diversos produtos, seja na minha área, que é a área de investimentos, para quem gosta desde a poupança até ações, e em todas as outras demais áreas aí do mercado financeiro, o nosso associado tem total acessibilidade aos serviços bancários. Muito bom. Obrigada pela participação, Renato. Com certeza a gente vai deixar os contatos de vocês e teremos outras oportunidades para falarmos sobre outros pontos, porque esse assunto de educação financeira e finanças é muito abrangente, então eu agradeço a participação aqui hoje. Eu que agradeço, gostei muito de estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Pessoal, obrigada pela audiência e até a próxima.